Graça e paz, querido irmão, graça e paz, querida irmã, chegando aqui para mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. O texto de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 36 ao 41, e diz o seguinte: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para o Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, e os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. O jovem João Marcos, como vai tratar Atos 13,14, havia acompanhado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Só que em determinado momento, João Marcos decide retornar e não prossegue com Paulo e Barnabé. Então, nessa nova viagem, Barnabé solicita que João Marcos os acompanhe, mas Paulo de forma nenhuma aceita, porque, entre aspas, esse jovem João Marcos os deixou na mão na primeira viagem. Então, Barnabé decide dar uma nova chance a João Marcos e parte para o Chipre. E Paulo escolhe um novo companheiro, Silas, e prossegue sua viagem. O livro de Atos vai tratar dessa viagem de Paulo e Silas, não de Barnabé e João Marcos. Mas é interessante que no fim da vida de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo vai falar: traze João Marcos, ou traze Marcos até aqui, pois ele me é útil. Ou seja, aquele que Paulo não queria nessa viagem, no fim da vida, Paulo fala para trazerem ele, pois ele seria útil. E nós, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós somos assim. Nós muitas vezes tomamos caminhos errados, escolhemos meios errados, mas nós podemos mudar. Barnabé acreditava que João Marcos era útil e que João Marcos poderia ter errado, mas ele poderia mudar, ele poderia ser transformado e ele poderia ser usado pelo Senhor. E graças a essa escolha de Barnabé, digamos assim, no fim da vida, Paulo chama esse que antes era um menino, pois agora ele lhe era útil. O mundo precisa de mais Barnabés que acreditam, que dão segundas chances, que acolhem. Nós precisamos ser assim. Fiquem com Deus e até mais.